Meus amigos, vamos a mais um NorteneCast. Hoje uma edição muito especial. Nós vamos conversar com um dos maiores conhecedores do agronegócio no Brasil, um mega especialista, Roberto Rodrigues, que eu vou ler aqui o currículo dele para não cometer nenhum equívoco. Engenheiro agrônomo formado pela Escola Superior da Agricultura Luiz de Queiroz, aqui de Piracicaba, em 1965. Cursos de aperfeiçoamento em administração rural, 4 filhos, 7 netos, neto, filho e pai de engenheiros agrônomos. E avô. E avô também, de agricultores. Foi o primeiro ministro da Agricultura do governo Lula, que começou em 2003. E hoje, sem vínculo nenhum com política, com nada, o Roberto continua sendo consultor de empresas importantíssimas e é um renomado professor. Então eu vou chamá-lo de professor por respeito total. Professor Roberto, qual é a... Primeiro, uma honra recebê-lo aqui, conversar contigo. Honra é minha, um prazer estar com você, então, com tanta história para contar, Flávio. Obrigado, viu? Muito obrigado. Qual a sua ligação com a Nortene, professor Roberto? Eu sou conselheiro da Nortene hoje, consultor da Nortene, mais ou menos ad hoc, né? Eles me procuraram no ano passado, como estou entrando fortemente na agricultura, na área de silo plástico, na lençol, para irrigação e tal, e também para construção de tanques, né? Queriam uma ligação com a agricultura. Me acharam, me convidaram, então estou prazerosamente aqui com eles. Uma turma boa, uma família bacana. Nossa, a sua idade é 82 anos. Mulher, eu tomaria mais cuidado para falar, mas homem não liga. Eu também não estou muito longe disso, então está tudo certo. E você tem uma atividade muito grande, trabalhando em várias empresas. Como é que é isso? Não é muito fácil a gente achar uma pessoa de 82 anos com o seu tipo de atividade, de trabalho constante. Conta para mim como é que é isso. A vida foi me trazendo para essa vibração, né, que eu tenho hoje. Eu fui muito envolvido com cooperativas agropecuárias e de crédito. Fundei cooperativa de crédito, interior de São Paulo, deu tudo muito certo. Então, a liderança cooperativa do Estado de São Paulo me convidou para a cooperativa de crédito no Estado inteiro. Saí criando cooperativa de crédito, criei 16 cooperativas de crédito no Estado inteiro. Aí, o presidente da OCB, que é a Organização Cooperativa Brasileira, me botar no Brasil, saí pelo Brasil, montei mais de 80 cooperativas de crédito no Brasil inteirinho, acabei virando presidente da OCB. E foi uma coisa interessante, porque eu fui eleito no período de redemocratização. Sarney, presidente, substituindo Tancredo Neves, veio a Constituinte, e na Constituinte eu tive o privilégio e a sorte de encontrar gente muito boa que permitiu colocar na Constituição de 88 5 artigos tratando de cooperativismo, que abriu e liberou o cooperativismo brasileiro, sobretudo de crédito, que era proibido, praticamente não existia quase nada. Então isso deu chance à criação de bancos cooperativos e o setor cresceu demais. E eu filiei a OCB, em 1988, a maior organização mundial ligada à cooperativa, que chama-se ACI, Aliança Cooperativa Internacional, hoje com sede em Bruxelas, naquele tempo era em Genebra, na Suíça. E acabei sendo eleito presidente do Comitê Agrícola da ACI, foi presidente da ACI total. E aí andei pelo mundo, Flávio, eu fui a mais de 70 países nesse período, 20 anos andando com cooperativismo, conhecendo a agricultura do mundo e a cooperativa do mundo. E aí, quando terminou meu mandato, em 2001, num congresso que fizemos na Coreia, voltei ao Brasil para trabalhar na agricultura e como professor. Era professor da Unesp de Jaboticabal, dava aula de cooperativismo, era administração rural na Unesp de Jaboticabal. E aí fui convidado para ser ministro da Agricultura. E topei. Então entrei nessa fase de ministro da Agricultura, já palestrava muito, o Brasil inteirinho, já estava em vários conselhos. Depois terminou o Ministério da Agricultura, fiquei 3 anos e meio como ministro, saí, voltei para a atividade como professor, me aposentei na Unesp, porque a compulsória aos 70 anos tinha que sair. E aí montei aqui na Getúlio Vargas um centro de agronegócio, estou até hoje na FGV, falando com agricultura e em vários conselhos de empresas, mas também em instituições ligadas ao agronegócio no Brasil e no mundo. Então é uma atividade muito intensa. Meus filhos reclamam muito, puxa vida, pai,
está velho, para com isso, está trabalhando, esse trabalho, para que tanto? Eu respondi o seguinte, olha, veio vir uma juventude muito melhor do que eu, preparada, competente, rapaziada ótima, né? Construindo uma categoria acadêmica brilhante de agricultura, que vai assumir esse processo ao longo do tempo. Eu digo, é fatal que a demanda vai diminuir, mas enquanto me chamarem, enquanto eu for útil, irei. Então, estou atendendo as demandas todas em vários conselhos, instituições, palestras. Tem programa de televisão também na Bandeirantes, do AgroMais, que é um canal específico da agricultura para a Bandeirantes. Enfim, é uma atividade muito intensa, graças a Deus. Essa longevidade, essa maneira tão clara como você coloca as coisas, me permita chamar de você, tá? Claro, Vou me sentir mais à vontade, até porque a nossa cidade não está tão distante. Não, você é menino ainda, tem menino, Flávio. Mas tem ligação com essa sua atividade tão constante, você se obriga a se renovar. Uma vez que você está dando palestra, há uma interação que lhe obriga a se atualizar. Esse pode ser um segredinho de rejuvenescimento, professor Roberto? Acho que não, Flávio. Eu acho que é fundamental ter a alegria de viver, certo? Se você for uma pessoa triste, tudo fica cinzento, né? Então é melhor ter alegria. Para ter alegria, tem que achar beleza em tudo. Em tudo há beleza. Basta você procurar que você vai achar beleza em tudo. Eu sou um caçador de beleza. Pessoas, e não é só beleza física, Sim. Beleza intelectual, cultural, espiritual, mas a beleza nas coisas também, nas plantas, na arquitetura, na natureza, né? Então, a beleza tem que ser um fator permanente de admiração, porque te dá alegria. Mas, eu digo para os meus alunos a vida inteira, meus filhos e para os meus netos, hoje são 8 netos, você falou em 7, vai ter mais um novinho. Tem mais um, tá. Surgiu agora. Que legal. Que para dar certo na vida, 3 coisas são fundamentais. A primeira é fazer o que você gosta de fazer. Você levanta contente todo dia que vai fazer uma coisa que você tem prazer de fazer. Então é a primeira coisa. A segunda coisa é fazer o que você sabe fazer. Então, não errar tanto, errar menos. E a terceira é ter sorte. As pessoas sempre respondem, sorte? Tudo bem, saber fazer, mas sorte, o que é sorte? Digo, sorte é o seguinte, você sabe que tem que tomar um trem na estação, mas não sabe a hora que o trem vai passar. O que você faz? Vai para a estação, espera o trem. Quando ele passa, você pega e vai embora, faz a tua viagem. O que vão dizer? Puxa, a sorte, hein? Estava lá bem a hora que o trem passou. Não, então, a sorte é se colocar, é ter estratégia, percepção, o olhar, o entorno, para poder se colocar esperando ou o trem ou o cavalo que passa arriado e não perder a viagem. As pessoas elas se acomodam e depois reclamam da sorte, entre aspas, do outro. No seu exemplo, ele fica na praça, né? Não vai para a estação. Eu não sei, vai passar o trem, eu vou ficar na praça. O trem passa, ficou na praça. É muito interessante isso. Fazer o que gosta, saber fazer e o fator sorte que é, na verdade, se colocar, saber se colocar. Você vê no jovem de hoje, já que você dá aula, você tem uma constante contato com esse pessoal, o pessoal se coloca como você se colocou? Ou a filosofia mudou? Hoje as pessoas esperam um pouco mais? Como é que você analisa isso? Flávio, não existe uma regra geral. Você tem de tudo, né? Tem gente muito ambiciosa, tem gente que não tem ambição nenhuma, tem gente que está acomodada, conformada, mas a gente está buscando caminhos, né? Então, eu acho que você pode dizer o seguinte, hoje a diferença é que há uma menor ambição e maior consumo. Até a vida é consumida, né? Uhum. Eu falo muito para meus filhos, netos, meus alunos, para os jovens que me procuram. Quando eu era muito jovem, eu tinha 2 questões que me machucavam muito. Primeiro, qual era o sentido da vida? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? Fui estudar isso. Não muito.
demorei para entender que nem Sócrates encontrou resposta para essa pergunta fora da fé. Na fé, você se refugia e tem uma resposta. Perfeito. Mas fora da fé, não encontrava uma resposta. E, com o tempo, Flávio, tomei a seguinte decisão. Sendo cristão, como sou, entendo a vida como uma dádiva divina, que nos foi concedida através dos nossos pais. Perfeito. É uma dádiva divina. Portanto, se é um presente dessa grandeza, tem que me preocupar porque estou aqui. Tem que me preocupar que dar sentido à vida, gratificar o presente que você recebeu. Então, vou estudar esse negócio. Como é que eu posso dar um sentido à minha vida? Resposta óbvia. Tentando fazer um mundo melhor. Ok. Como é que eu faço o mundo melhor? Se eu pegar, se o meu patrimônio for esse copo de água aqui, tomar metade, der metade para você, dividir o nosso patrimônio. Não ajudamos ninguém. Perdemos patrimônio. Uhum. Né? Mas se eu ensinar para você tudo que eu sei, ensinar tudo que você sabe para mim, nós dois vamos crescer. Se todo mundo fizer isso, o mundo é melhor. Então, a partir dessa premissa, vou ensinar tudo o que eu sei para o maior número possível de pessoas. Ele é professor. Fui dar aula na Unesp de Jabuticabal e estou até hoje nesse processo como professor aí. Com o tempo, ensinando, fazendo palestra e tal coisa, entendi que todo mundo pode ajudar a fazer um mundo melhor. Menos quem não sabe nada. Certo. Claro que é uma abstração, sempre alguma coisa, mas supondo, por absurdo, a pessoa não saiba nada, o que tem que fazer? Tem que aprender. E aí, então, formulei, Flávio, o círculo virtuoso da vida. Nós estamos aqui para aprender. Aprender ensina, faz o mundo melhor e dá um sentido da vida. Então, esse é o sentido da vida. Aprender. Estou aqui aprendendo todo dia, assim como você e todo mundo está conosco. E a segunda preocupação que eu tinha era com a felicidade. Eu tinha 18, 19 anos, 20 anos, né? Torcia para o São Paulo Futebol Clube, né? E queria ser feliz. Como faz para ser feliz? Estudei muito isso aí. Vi N caminhos para a felicidade. Mas fui estreitando esses caminhos até que fiquei, Flávio, entre dois caminhos. O amor e a justiça. No sentido lata a palavra, não amor pequeno, o amor no sentido amplo. Justiça no sentido amplo. Então, qual dos dois seria o melhor caminho para a felicidade? E acabei não encontrando a prioridade entre os dois e defini que a felicidade não é uma estação de chegada, é a viagem. A viagem, a vida entendida como uma viagem num trem que corre sobre os dois trilhos, o amor e a justiça. Que coisa legal. Se você conseguir se equilibrar entre esses dois trilhos, empurrando o trem da vida com um combustível, que é a esperança de fazer o mundo melhor, você encontra felicidade. Então, juntei esses dois círculos, a razão de ser e a busca de felicidade. E estou nesse processo até hoje. Então, com alegria, buscando a beleza em tudo que eu vejo. Dar aula é uma forma de amor? Sem dúvida, sem dúvida. Porque é uma forma de dar-se também. Você está se entregando, faz uma palestra, faz uma aula, você está entregando a tua alma para pessoas que estão ao teu redor. Então, é uma forma de amor, de doação, mais do que de amor. Me conta um pouquinho do seu período como ministro, 3 anos e meio, 2003 a 2006, metade de 2006. Como é que foi essa experiência, até em cima daquilo que você colocou agora, né? Eu queria dar, eu queria doar, eu queria mostrar a minha forma de amor. Esse trabalho foi um trabalho político ou foi um trabalho técnico? Não há como não ser político. Mas eu não sou político, eu nunca entrei em partido político nenhum, nunca tive participação na política profissional, classista, nunca. Fiz política de classe. Fui presidente da Sociedade Rural Brasileira, da Organização Brasileira de Cooperativa, da Aliança Mundial de Cooperativas, da Associação Brasileira de Agronegócio, do COSAC da Fiesp. Eu fui presidente de dezenas de entidades ligadas à agricultura, mas sem partido político. Sempre dizia, meu partido é o PCA, Partido do Cooperativismo e do Agronegócio. Então, nesse partido estou até hoje. E quero morrer nele daqui a muito tempo ainda. Viu, Claro, mas esse é o partido que eu devo. Então, o que aconteceu? Quando o presidente Lula foi eleito, ele buscou alguém que não fosse nem de esquerda nem de direita.
E o cooperativismo, que é a doutrina que eu esposei a vida inteira, tem essa coisa de buscar na ideologia do sucesso coletivo o bem-estar das doutrinas à esquerda. Sempre dizia, o cooperativismo é um rio que flui entre duas margens, o socialismo e o capitalismo. E a foz desse rio é o bem-estar coletivo. Perfeito. Então, esse é o rio. Até caiu o Muro de Berlim. Quando caiu Berlim, em 89, o que aconteceu? O socialismo sofreu um desmaio. E o capitalismo virou liberalismo. Então, as duas margens meio que desapareceram. O rio ficou meio solto. Então, eu dizia, olha, hoje, a partir dos anos 90, o cooperativismo não é mais um rio. É uma ponte entre duas outras margens. De um lado é o mercado. Gostemos ou não, é o mercado que dita as regras da sobrevivência. E o outro lado é o bem-estar, a felicidade das pessoas. E a cooperativa é a ponte entre o mercado e o bem-estar. Nesse processo, eu estou até hoje. E aí, com base nas doutrinas, nas filosofias, o presidente Lula me convidou para ser ministro da Agricultura. Aceitei, como técnico, com um problema, porque nenhum partido me apoiava, mas uma tranquilidade, eu não tinha obrigação com ninguém também. Perfeito. Montei uma equipe técnica e troquei o Ministério da Agricultura como era possível, enfrentando as dificuldades da época. Fui muito feliz, porque havia uma frente parlamentar da agropecuária que eu tinha criado lá atrás, com o presidente da OCB, no tempo da Constituinte ainda, em 88. Né? E essa frente me apoiou demais. Era uma coisa meio kafkiana, que a frente parlamentar da agropecuária não apoiava o governo do PT na época, mas apoiava o ministro da Agricultura, que era ligado a. Então tinha uma coisa meio kafkiana, mas funcionou muito bem. Consegui fazer muita coisa. Criei o seguro rural logo no primeiro ano, criei o biodiesel, criei os aditivos agrícolas, consegui a legislação dos orgânicos, consegui aprovar a transgenia, criando a legislação de biossegurança, criei aditivos agrícolas no mundo inteiro, abrindo mercados do país, apoiei a reforma da Embrapa, da Conab, do INEMET, profissionalizando todo o setor, criei no Ministério da Agricultura uma área internacional e uma área de estratégia. Então, foi um projeto que deu certo e criamos muita coisa que foi a base de um processo de crescimento do agro brasileiro que está se consolidando ainda até hoje. Qual é a sua visão sobre o agronegócio no Brasil hoje? Bom, o agronegócio do Brasil hoje ele representa. Bom, primeiro, o que é agronegócio? É muito importante definir isso, conceituar agronegócio. Agronegócio é a soma das cadeias produtivas cuja coluna dorsal é a atividade rural, agropecuária. E o que é uma cadeia produtiva? É a soma dos atores e ações que começam na prancheta do cientista e terminam no agro do supermercado. Então, vamos dizer cadeia produtiva. Calça jeans. É uma cadeia produtiva do agronegócio. Começa um cientista desenvolvendo variedade de algodão adequada para aquele tipo de solo, o cientista que encontra a adubação adequada, os defensivos adequados, e prepara a variedade para daquela região. Aí o produtor planta aquela semente, usando tratores, equipamentos, fertilizantes, produzidos pelo agronegócio, pela cadeia produtiva. Produz, colhe, manda aquele fio, uma fiação de celular que faz o tecido, que vai para um costureiro que faz a calça, que vai para uma loja. Então, isso é uma cadeia produtiva. Né? Cerveja, cadeia produtiva. Começa com a cevada, né? Variedade desenvolvida na ciência, vai até um copo de cerveja num bar. Então, isso são cadeias produtivas. A soma delas compõe o agronegócio brasileiro. Pois bem, o agronegócio brasileiro hoje equivale a 25% do PIB brasileiro. Portanto, é o setor mais forte, mais importante da economia brasileira. 1/4 do PIB brasileiro, ou até mais do que isso aí. Gera quase 30% dos empregos brasileiros. Setor fortíssimo. E é o responsável pelo saldo comercial positivo do Brasil. No ano passado, por exemplo, nós exportamos, o agronegócio exportou 166 bilhões de dólares. Mas o saldo do Brasil foi de 90 bilhões de dólares. Por quê? Porque o agronegócio exportou 160, importou 16, então tem o saldo do agronegócio 150 bilhões de dólares. No Brasil é 90. Por quê? Porque os setores também exportam, são deficitários. Indústria, serviço também exportam, mas importam mais. Portanto, tem um déficit. Então, o saldo comercial do Brasil é positivo e crescente
por causa do agronegócio. Isso tem uma coisa importante, não só gerar riqueza, renda e dólar no Brasil, mas preserva as reservas cambiais. É o saldo comercial, preserva a reserva cambial. A Argentina acabou a reserva cambial porque não tem mais o que exportar. Perdeu, ficou tudo deficitário. Né? Então, o agronegócio é campeão no PIB, campeão nos empregos, nas exportações e no saldo comercial. E, portanto, também nas reservas cambiais. Perfeito. Quantos países você já visitou com esse trabalho? 81 países. 81. Quando fui presidente da Aliança Mundial de Cooperativas, antes eu presidi a Organização Mundial de Cooperativas Agropecuárias. Então, andei pelo mundo inteiro vendo agricultura. Depois, cooperativismo não é só agricultura. Tem agricultura, tem crédito, tem transporte, tem serviço, tem saúde. No Brasil, a Unimed é o cooperativa de saúde, onde eu dou no cooperativa de saúde. Tem cooperativa de trabalho. Então, tem 13 ramos do cooperativismo. A ACI, a Aliança Cooperativa Internacional, tem um braço para cada organização. Fui presidente do braço agrícola. Fui presidente do braço do corpo geral. Presidi a aliança inteirinha, que hoje está em 110 países do mundo inteiro e tem mais ou menos 1 bilhão e 200 milhões de pessoas filiadas em cooperativas. Cada um tiver 3 dependentes, são 4 bilhões de pessoas no mundo inteiro diretamente ligadas à cooperativa. Fora funcionários, cooperado. Portanto, metade da população do mundo é filiada à ACI, que eu presidi de 97 a 2001. Foi uma viagem pelo mundo, Flávio, maravilhosa. Eu vi países africanos, asiáticos, a Europa inteirinha, a América inteirinha. Na América continental, só não conheço um país, Belize. Conheço todos os demais países da América, menos Belize. A Europa conheço quase inteira também. Então, foi um longo aprendizado, uma longa história de conhecimento, né? Conversando com todo mundo, com o rei, rainha, presidente da República, mas com trabalhadores rurais, com tratoristas, com mecânicos, com gente de sistema financeiro, conversando com gente do mundo inteiro. E o que importa, Flávio, não é o uniforme que a pessoa usa, a coroa que tem na cabeça, é o que ela é. Perfeito. Um ditado antigo, italiano, diz assim: o hábito não faz o monge. É isso aí. Maravilhoso. Em cima disso, professor Roberto, em que nível, entre 81 países visitados, você coloca o Brasil em termos de agronegócio? Uma pergunta importante, mas é mais difícil responder, porque não tem um agronegócio no Brasil. O Brasil é um país plural, viu, Flávio? Então, por exemplo, vai no Rio Grande do Sul, tem pessoa que planta uva em Bento Gonçalves, em Caxias do Sul. Não tem nada a ver com o cara que planta soja em Rondonópolis, no Mato Grosso, ou o cara que planta café no Espírito Santo, café colonial no Espírito Santo, ou quem planta manga em Pernambuco, ou em Alagoas, ou quem planta açaí na Amazônia. São mundos díspares, sabe? Etnicamente diferentes também, com estruturas históricas diferentes, e com uma disparidade cultural, étnica, tecnológica muito grande. Você tem pequeno produtor, tem grande produtor. Eu tenho produtor no Brasil com 400 mil hectares. Tem produtor com 5 hectares. Então, não pode dizer como é a agricultura brasileira. Ela é plural, como é o Brasil plural também. E aí, nessa pluralidade, você encontra gente hoje do Brasil que tem uma porosidade, uma tecnologia, uma gestão comparada à melhor do mundo. Americana, australiana, alemã. Nós temos gente tão boa ou melhor do mundo inteiro. Mas também tem gente muito ruim, muito fraco, que por razões díspares não conseguiu acessar a tecnologia, não teve educação, não teve investimento que permitisse o seu crescimento. Então, é uma agricultura plural. Porém, hoje, nós exportamos, como eu disse anteriormente, no ano passado, exportamos 166 bilhões de dólares em 2023. Em 2000, estamos 20 bilhões de dólares. Ou seja, crescemos mais de 8 vezes em 22 anos. Nenhum país fez isso. Por quê? Nós temos no Brasil 4 condições, Flávio, que nenhum país tem as 4 juntas. Primeiro, nós temos a melhor tecnologia tropical sustentável do mundo.
gerada aqui dentro, criada aqui dentro, tecnologia criada aqui pela Embrapa, pelo Agrônomo de Campinas, pelo Biológico, por órgãos de pesquisa públicos e privados também, por universidades, toda a tecnologia tropical espetacular. Segundo, tem um produtor empreendedor, corajoso, que decidiu incorporar a tecnologia. Vou contar uma história, você vai se divertir. Terceiro, temos terra disponível para crescer. E quarto, políticas públicas que permitiram esse crescimento. Então, o que aconteceu? Nos últimos 20 anos, tem uma expansão muito grande por essas 4 características e uma quinta, externa, o mercado cresceu lá fora. Então, nós tivemos uma chance de crescer a produção e tinha quem comprasse lá fora. Então, isso fez do Brasil um país fantástico. Olha, vou dar números para você. Grãos, que é uma área importante para o Brasil. Sim. Grãos, 1990, porque 1990, o ano do Plano Collor. O Plano Collor teve aquele arranjo, deu uma ajeitada na carga, mais 4 anos depois veio o Plano Real e arrumou, estabilizou a economia. Plano Collor até hoje, né, são 33 anos, a área plantada com um grão no Brasil cresceu 107%. Dobrou. E a produção cresceu 450%. Ou seja, a área dobrou, a produção cresceu 4,5 vezes mais do que ela cresceu. Tecnologia gerada no Brasil, que produtores incorporaram e aumentaram a produção. Então, um dado fantástico. Muito bem. Nós plantamos no Brasil hoje 76 milhões de hectares com grãos. Na verdade, 50 e poucos milhões. Só que o Brasil é o único país do mundo que faz 2 safras por ano na mesma área. Você planta soja, tira soja, planta milho, planta algodão, planta trigo, sorgo, né? E até 3 quando tem irrigação. E hoje eu lancei como ministro um programa chamado Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Você faz, planta soja em outubro, colhe em janeiro, planta milho em janeiro, fevereiro, e já planta semente de capim junto, você colhe esse milho em abril, maio, já tem um passo fora, você põe boi em cima. Você faz 3 culturas no ano, soja, milho e carne. Isso ninguém faz no mundo, o Brasil faz isso. Então, são questões que a tecnologia desenvolveu de maneira espetacular. Agora, o empreendedorismo, Flávio, que é uma coisa, o produtor rural brasileiro é uma coisa espetacular. Imagine só, em 1970, 50 anos atrás, o Brasil importava 30% da comida que consumia. Importavam leite, arroz, feijão, carne, importava tudo, 30%. O governo da época, o governo militar, não é possível, pai, desse tamanho, importar comida. E montou uma estratégia. Estratégia do quê? Conquistar a fronteira agrícola, o Cerrado. Naquele tempo, a agricultura era costeira. Por quê? As capitais eram costeiras. Tudo era costeiro. Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Bahia, o Nordeste. As capitais eram costeiras. E o consumo era costeiro. E aí havia um vazio econômico e populacional no Centro-Oeste. Naquele tempo, Flávio, anos 70, a Embrapa foi criada em 73 pelo ministro Luiz Fernando Cirne Lima, um gaúcho, um agrônomo gaúcho brilhante. Criou a Embrapa em 73, mas logo saiu do governo. Um ano e meio depois, o Alisson Paulinelli virou ministro da Agricultura, aprendiz de Geisel, e monitorou a Embrapa para montar um projeto de tropicalização da tecnologia tropical brasileira. E aí, foi para o Centro-Oeste. Naquele tempo, eu ouvi gente, mas você vai para o Cerrado? Não, tá louco, o Cerrado nem dado e nem herdado. Terra ácida, seca, ninguém queria. Pois olha, aconteceu a maior epopeia do século XX no Cerrado brasileiro. Gaúcho, os gaúchos, o que nós devemos para os gaúchos? Largaram tudo, largaram família, largaram tudo para trás e foram para o Centro-Oeste. No meio do campo ruim, cheio de cascavel, urutu, febre amarela, tifo, enfrentar tudo. Os gaúchos, depois Catarina, depois Paranaense, Paulista, Capixaba, Mineiro, Nordestino. Capixaba tem uma cidade no sul do Pará que chama Paragominas. Foi aberta em 1960 e pouco. Só tinha capixaba. Tinha 300 serrarias de capixaba. Nossa. Desmataram tudo. Montaram uma região, hoje é soja, milho, eucalipto, cana-de-açúcar, agricultura espetacular, com a agroindústria também junto. E foi tudo o Centro-Oeste, tudo. Rio Verde, em Goiás, vai Balsas, do sul do Maranhão. Tem uma linha de ônibus, Flávio, de Passo Fundo a Balsas,
para levar gaúcho. O que esses gaúchos fizeram? Então, bandeirantes modernos, tem que ter orgulho desse povo. Né? E hoje o Centro-Oeste, que era ruim, ninguém queria, hoje é o Maracanã, onde vai ser jogada a partida final da Copa do Mundo da Alimentação, que nós vamos ganhar. Já estamos ganhando. Nós exportamos hoje para 200 países, né? No mundo inteiro. Agora, desculpa, você pede para um velho que nem eu falar da agricultura, eu fico... Não, mas maravilhoso. Eu falo meia hora, meio-dia, meio ano, porque Ótimo. tem tanta coisa para contar. Ótimo. Mas veja só. Então, esse povo foi para o Centro-Oeste, mas a estrada não foi, o trem não foi, o armazém não foi e o porto não foi. Então, nós hoje temos uma carência de logística. Muito certo. Então tem que investir em logística. Investir em logística custa dinheiro. O governo não tem dinheiro. Tem que fazer com parceria público-privada. Parceria pública, tudo bem. Privada, só se tiver retorno. Para ter retorno, tem que ter segurança jurídica. Não tem reforma tributária, reforma do Estado. Tem toda uma instituição que dê segurança para o investidor ir para frente. Está acontecendo. Mas tem que buscar dinheiro de fora para colocar na logística. Segundo ponto, como eu falei antes, nós crescemos muito porque tinha mercados crescendo também. A pandemia deu uma brecada nos mercados. Tem que fazer acordo comercial. Nós produzimos hoje 300 e poucos milhões de toneladas de grão. Podemos produzir 500 milhões. 550 milhões de grão. Podemos produzir muito mais carne, podemos produzir muito mais cana. Cana, nós plantamos 10 milhões de hectares, podemos plantar em 20 milhões de hectares. Fazer etanol, fazer biodiversidade. Mas tem que ter mercado. Então tem acordos comerciais que garantem o mercado. Está muito devagar esse processo. Nós temos que ter mais investimento em tecnologia. A tecnologia é a alavanca do projeto. Nos trouxe até agora tecnologia, mas tem que continuar investindo em tecnologia. Quarto, tem que ter uma política de renda no campo. O Brasil é o único país do mundo grande que tem uma política de renda. Estados Unidos, Europa, Japão, tem subsídios. Nós não temos quase nada de subsídio, muito pouco. Então nós precisamos ter uma política de renda que garanta a estabilidade da atividade produtiva no campo, com o seguro rural na liderança do processo. Até hoje, o seguro que eu criei lá atrás, em 2003, até hoje o governo não coloca recursos para o seguro rural adequado. Agora está mexendo, porque o El Niño desse ano fez um estrago muito grande por aí fora. Então, são temas. E o cooperativismo. Né? Porque o cooperativismo é uma doutrina cujo instrumento é a cooperativa. Né? Assim como o cristianismo é uma doutrina, cujo instrumento é a igreja. Né? Então, temos que fazer as pessoas se associarem, porque no mundo moderno, a margem de lucro por unidade de produto, por saco, por quilo, por tonelada, é muito pequena. Então, o produtor rural só faz a renda com a escala. E o pequeno não tem escala porque é pequeno. Claro. Então, ele está morto. Está morto, mas através da cooperativa, ele faz a escala dele e pode crescer como um grande cresce sozinho. Então, são 4 ou 5 pontos centrais para a gente avançar no agro brasileiro, de qualquer lugar, qualquer produto, de qualquer tamanho. Agora, tem uma palavra-chave. Base da competitividade. E que o mundo exige hoje, chama sustentabilidade. Então, tem que produzir sustentavelmente, economicamente, socialmente e ambientalmente. Nós já fazemos isso como ninguém no mundo faz. Dá para crescer com sustentabilidade? Estamos crescendo. Estamos crescendo. Olha, eu falei que nós plantamos hoje 76 milhões de hectares com grãos. Se nós tivéssemos hoje a produtividade que tínhamos em 1990, no plano Collor, sairia mais 113 milhões de hectares porque a safra desse ano. O que aconteceu? Nós preservamos 113 milhões de hectares. Não precisou desmatar. Por quê? Porque aumentou a produtividade. Hoje, nós vamos crescer muito em área de pastos. Né? Hoje, mais ou menos, 8,5% do território nacional, 8,5% do território nacional inteirinho é agricultado, com outras culturas. De alface e eucalipto, não chega a 9% na área do Brasil. Tem mais 20% de pasto. 20% de pasto. Só que a produtividade por hectare de carne está crescendo muito mais, como a agricultura também crescendo. Então, está transformando pasto em agricultura hoje, sem desmatar nada, não precisa desmatar nenhuma árvore, usando pasto, fazendo rotação com a agricultura e pastagem. Então, podemos crescer muito ainda, com sustentabilidade. Mas, tem um problema. Os concorrentes se assustam. Veja só. No ano 2000, exportamos 20 milhões de dólares. No ano passado, 163 milhões de dólares. Alguém perdeu o mercado para nós. Sim. Quem perdeu não está contente. Quer recuperar. Como é que ele recupera? Metendo pau na gente. Então, o que acontece no Brasil? Tem desmatamento ilegal na Amazônia.
Tem mesmo, é verdade. Tem invasão de terra, pública e privada. Tem garimpo clandestino. Tem incêndio criminoso. Tem problemas de gente que não é agricultor, que desmata ilegalmente, que invade terra. Não é agricultor, é aventureiro. Contra a lei. Só que o nosso concorrente fala que é o agricultor que desmata para inibir a exportação e inibir a nossa concorrência. Então, nós temos que separar o joio do trigo. O criminoso do agricultor. Tem que punir quem erra. Legalização absoluta. Que aí separa o produtor rural, que é sustentável, do aventureiro, que é bandido. Perfeito. E você entende que está acontecendo esse processo? Mais devagar do que tinha que acontecer. É uma função do Estado, então tinha que ter mais rigor nesse processo. Não é fácil. Não é fácil. A Amazônia é imensa, né? É imensa. Mas tem que tomar uma decisão e colocar a gente para punir os culpados. Isso passa por política? Mas por políticas públicas, né? A política é a mãe da ciência, da gestão. Mas as políticas, os instrumentos, têm que ser desenvolvidos por governos federal, estadual, municipal e o setor privado ajudando também. Você costuma dizer, professor, que existem 4 cavaleiros do Apocalipse. Verdade. Quem são os cavaleiros do Apocalipse? Flávio, essa pergunta que você me faz é muito boa e muito intensa. Nenhum governo, nenhum país, nenhum cidadão do mundo está fora de 4 fantasmas que varrem o mundo inteiro. Segurança alimentar, segurança energética, mudanças climáticas e desigualdade social. Esses 4 fantasmas afetam o mundo inteiro, criando dificuldade para todo mundo, para todos os países. Temos que enfrentá-los. Vamos fazer um pouco de conceito. Segurança alimentar é um conceito. Toda hora você fala, segurança alimentar é a única condição de ter paz num país. Pois com fome derruba o governo. Claro. Sri Lanka, 2 anos, derruba o governo porque a primavera árabe, Flávia, 10, 12 anos atrás, a mesma coisa. Faltou comida, derrubaram o governo. Então, os governos buscam a segurança alimentar para ter estabilidade política e social na nação. A pandemia foi o maior exemplo disso. Quando a pandemia explodiu em 2020, os países que não são autossuficientes correram ao mercado para buscar comida. Não tinha. Os estoques públicos eram menores do que a média. O que aconteceu? Dobraram os preços dos alimentos. A maior inflação de alimentos da história do mundo. Dobrou. Em dólar. Soja, milho, açúcar, café, dobrou em dólar. Inflação no mundo. Só que a pandemia rompeu a cadeia de produção. Então a inflação de alimentos foi acompanhada por inflação de insumos também. O que os governos fizeram? Vamos plantar mais. Mas não tinha adubo, não tinha trator, não tinha defensivo. Então aumentou. Então foi um processo inflacionário tremendo que quebrou governos. Então a segurança alimentar voltou a ser um tema que tinha perdido um tema central para a humanidade. Segundo, energética, segurança energética. Hoje aqui no Brasil nós estamos bem na energia. O Brasil tem, nossa matriz energética tem 45% renovável. Quase metade é renovável. A do mundo é 15% renovável. Por que renovável? Hidrelétricas, a água está sempre lá. Biomassa, álcool de cana, álcool de milho, biodiesel de soja, lenha, carvão vegetal, tudo isso é agricultura, biomassa. E energia solar, energia eólica. Então, a nossa é renovável. Então, o mundo pode aprender muito com o Brasil. Terceiro cavaleiro fantasma, mudanças climáticas. É um problema. Tem que ajudar a resolver. E o quarto, desigualdade social. Pobreza, miséria, sobretudo os países emergentes. Então, eu tenho convicção, Flávio, que quem vai ajudar a matar os 4 velhos é a agricultura, a agropecuária, o agronegócio. Mas qual agronegócio? Do cinturão tropical do planeta. América Latina inteirinha, toda a África subsaariana e parte da Ásia também. Por quê? Porque nessa faixa tropical tem terra disponível para crescer,
a tecnologia é muito baixa para aumentar a produtividade, para crescer horizontal e verticalmente, gerando emprego, riqueza e renda, e, portanto, fazendo agricultura sustentável e criando emprego, acabando com a desigualdade social. E o Brasil é, desse cinturão tropical inteirinho, o país que desenvolveu a melhor tecnologia tropical do mundo inteiro e pode espargir isso, pode liderar no mundo esse processo de revolução que mata os 4 cavaleiros do Apocalipse. Alimentando o mundo, dando energia ao mundo, sem destruir o meio ambiente e gerando emprego e renda. E, portanto, criando paz. Eu escrevi um livro chamado Agro é Paz. Não haverá paz onde houver fome. Se o Brasil ajudar a alimentar o mundo inteiro, vai ser o campeão mundial da segurança alimentar. E, portanto, campeão mundial da paz, que é o maior prêmio que nós podemos querer para os brasileiros. A África, que é sempre um foco, né, quando se fala em desigualdade, falta de alimentos, qual é o estágio hoje na África nesse sentido? Também é muito variado, porque os países têm orientações políticas diferentes, culturas técnicas diferentes, então tem muita diferença. Mas se eu vou dizer, a África tem 2 partes. O norte da África, que são os países árabes, né? Marrocos, Tunísia, Egito, Líbia, que estão muito pendentes do deserto, do Saara. Então, lá tem uma irrigação e tem uma agricultura tecnificada. A agricultura subsaariana da África negra, basicamente, é muito dividida. Tem países muito ricos, países muito pobres. Mas a média é muito baixa. Ainda é baixa. É muito baixa. Então, nós podemos ajudar a África a produzir mais, porque o cerrado do Brasil é igualzinho à savana africana, está no mesmo paralelo. Então, não podemos transformar tudo isso em área produtiva. Mas, precisa de dinheiro, nós temos tecnologia, não temos dinheiro. Então, os países desenvolvidos, Japão, União Europeia, sabe, podem se associar ao Brasil, eles entram com recursos, nossa tecnologia e ensinando o pessoal a produzir e ganhando dinheiro e comida para todo mundo. Então, temos um papel protagônico, não é mais papel só o Brasil, é o Brasil com papel protagônico para o mundo tropical. Sinto, nas suas palavras, um otimismo muito grande nesse sentido, né? Mais esperança do que otimismo. Né? Eu estou querendo pegar o trem na estação, viu, Flávio? Você está na estação. O Brasil, né, tem que estar na estação. Uhum. E tem que ter uma estratégia para esse fim que tem que ser desenvolvida. Mas se desenvolver, o Brasil vai liderar o mundo agrícola tropical, sem dúvida nenhuma. Voltando à sua parceria com a Nortene, pode ajudar nesse combate a esses 4 cavaleiros do Apocalipse? Sem dúvida, porque tem que ter infraestrutura. A Nortene é para a infraestrutura. Ao preparar silos bolsa de plástico, não tem armazém, não tem silo, o silo bolsa resolve esse problema. Toca para frente. Ao criar tanques, fazer irrigação com plástico, ao colocar lençóis de plástico, fazer agricultura orgânica, sobretudo horticultura, fruticultura. Então a Nortene tem um papel muito bom, muito grande para ajudar nesse processo de desenvolvimento do Brasil. Há, inclusive, uma grande economia, perda principalmente no caso dos silos, que eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista, havia uma perda de quase 30% da colheita e com esses silos nós tivemos um faturamento maior de 30% e mais gente sendo alimentada, obviamente. Tem que ser. No ano passado, por exemplo, uma safra recorde de grãos, 2023, uma safra recorde de grãos. Não tinha nem a guardar. Então, aconteceu 2 coisas. Um, desperdício, perda. E outro, a vida real é assim. O comprador vai lá e compra na bacia das almas, compra barato. Então, o produtor perdeu no preço e perdeu no volume. Um desastre. Então, a infraestrutura, que disse logo no começo, a infraestrutura é a base desse processo. E a Nortene contribui para isso grandemente. Professor Roberto Rodrigues, muito obrigado pela sua aula. Era para ser uma entrevista, virou uma aula e eu fico muito feliz de ter sido seu aluno por alguns minutos e ter aprendido muito. Parabéns. Aula nenhuma, Flávio. Foi um prazer falar com você. Você é um mestre de todos nós. O que você tem de história para contar no campo
eu tenho nos campos. Então tem muita similaridade. Muito obrigado, viu, Flávio? Obrigado. Foi um prazer falar com Foi você. uma honra. Muito obrigado. E o nosso Nortenecast especial de hoje termina por aqui com essas maravilhosas lições do professor Roberto Rodrigues. Até a próxima.